O assunto do programa hoje será Jesus, modelo e guia para a humanidade e o seu Evangelho. Convidamos o Sr. Vitor Almeida para nos falar sobre o assunto. No Momento Espírita, veremos a belíssima mensagem Deserto Florido. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Nesses dias em que o mundo já vivencia o seu processo de evolução, na transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, a presença de Jesus em nossas vidas, dos seus ensinamentos, da sua vivência e exemplificação, do amor verdadeiramente fraterno e universal, mais do que nunca, é de fundamental importância. Este programa, tendo o objetivo de oportunizar reflexões sobre questões relacionadas ao ser espiritual que somos em processo evolutivo, deve sempre recordar de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Com este propósito, hoje vamos conversar com o Sr. Vitor Almeida sobre Jesus, modelo e guia da humanidade. Antes disto, a mensagem do Momento Espírita que tanto alento nos traz. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica. Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece. O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores mil, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce, surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas. E assim, podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá,
aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra, ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de Terra Florida. Deserto Florido é o título desta mensagem que está no CD número 22. Está conosco o Senhor Vitor Almeida, que é palestrante espírita e participa da Associação Espírita de Maringá. Amém. Vitor, é uma alegria muito grande para nós te receber neste programa. A Terra, no seu processo evolutivo, já passou por diferentes momentos e atualmente vive um momento de transição, conforme orientam os espíritos superiores, que de provas e expiações a Terra passaria para mundo de regeneração. Qual foi o fato, o acontecimento mais importante, mais significativo que já ocorreu em nosso planeta desde a sua formação até os nossos dias? Com toda certeza, Dona Ivone, o acontecimento mais importante que o mundo conheceu até hoje, desde a formação do próprio planeta Terra, e isso já vão há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos, o fato mais importante ocorrido em nosso planeta foi a vinda de Jesus à Terra. E essa confirmação, essa ratificação, nós podemos encontrar por intermédio da obra A Caminho da Luz, que nos foi trazida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. Então o Espírito Emmanuel, ele nos diz logo no primeiro capítulo, que é intitulado A Gênese Planetária, que é uma comunidade de espíritos puros, designados pelo Pai Supremo, para coordenar o nosso sistema planetário. E dentro dessa comunidade de espíritos puros, que Jesus é um dos membros, estão as rédeas diretoras da vida e de todos os fenômenos, de todos os acontecimentos que acontecem no sistema planetário. E segundo constam também nas tradições do mundo espiritual, por somente 2 vezes essa comunidade de espíritos puros se reuniram aqui nas proximidades do planeta Terra para deliberarem decisões relativas, específicas ao planeta Terra. A primeira dessas reuniões ocorreu quando da formação do próprio planeta. A senhora veja que passaram depois milhões de anos e um segundo fato de tamanha importância, de tamanha relevância, fez com que essa comunidade de espíritos puros se reunisse novamente. E aí vem a pergunta, né? Que fato foi esse tão extraordinário, né? tão significativo para o planeta? Foi quando então deliberou-se pela vinda do Cristo à Terra, trazendo o seu Evangelho à família humana, que é uma lição de amor e de fraternidade universal para todos nós. E nós ficamos imaginando a grandiosidade deste amor, o espírito desta evolução vir ele próprio à Terra para nos trazer o seu Evangelho, né? Jesus, é comum nós nos referirmos a Jesus como modelo e guia da humanidade, né? Quem nos trouxe essa concepção de Jesus como modelo e guia da humanidade? É interessante essa questão, né, Dona Ivone? Nós entendemos, na verdade, que esta concepção de Jesus como modelo e guia, ele foi o resultado de uma belíssima interação entre os 2 planos, o plano físico, terrestre, material e também o plano espiritual. Então, de um lado, com relação ao plano físico, ao plano terrestre, nós vamos encontrar então o alcance, a lucidez, a perspicácia
do nosso codificador Allan Kardec. E de outro lado, no plano espiritual, a certeza, a convicção, a certeza absoluta da espiritualidade maior em oferecer a resposta. Então nós vemos que o Livro dos Espíritos, como ele foi feito no sistema de perguntas e respostas, tão importante quanto a resposta é a pergunta. Conforme a pergunta é feita, pode-se mensurar o conhecimento e o alcance que se quer obter com a resposta. Então, com essa lucidez, quando o codificador Allan Kardec pergunta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, na parte terceira desta obra extraordinária, que é o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, na parte terceira que trata das leis morais, mais especificamente no capítulo 1 da lei divino-natural, pergunta o codificador: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia? E a resposta das 1019 questões que a obra nos traz é a mais curta de todas, mas é uma das mais importantes, das mais significativas. A resposta da espiritualidade: Jesus. Foi tão completa a pergunta, foi tão completa a resposta que não foi preciso complementar mais nada a respeito. Jesus. A resposta mais curta que consta em O Livro dos Espíritos, né? Mas com a vinda de Jesus à Terra, a humanidade começou a viver o século do Evangelho e da Boa Nova, não é? É verdade, na verdade, né? A partir da vinda do Cristo à Terra, trazendo à família terrestre essa mensagem de amor universal, da fraternidade, do amor universal, a Terra começou a viver um novo período. Na verdade, quando Cristo veio à Terra, o acontecimento foi tão importante que o próprio tempo começou a ser marcado novamente. Antes dele, uma fase, um período, uma era. Depois dele, uma nova fase para a humanidade. O mundo vivia até então a era da justiça, que foi implantada com Moisés, quando nos trouxe os 10 mandamentos. Depois, com o Cristo vindo à Terra, uma nova era iniciou-se para a família terrestre, que é justamente a era do amor. E como a senhora bem falou, né, nesses momentos que precederam a vinda de Jesus à Terra, o século ficou então, poderia ser conhecido como o século da Boa Nova ou o século do Evangelho. Houve uma preparação, a psicosfera ou a atmosfera psíquica do planeta se preparou para poder receber Jesus, porque Jesus vinha ao mundo nos trazer a segunda revelação divina aos homens. Então houve uma preparação também daqueles companheiros que o precederiam. Começaram a emergir aqui nos fluidos do nosso planeta, aqueles companheiros que iriam preparar o seu caminho, a sua jornada, bem como aqueles que teriam por missão e por tarefa também dar continuidade aos seus ensinamentos. Então encontramos João Batista, o seu precursor, encontramos os apóstolos todos nessa preparação, o apóstolo Paulo em especial, que levou a mensagem a todos os estrangeiros, a todas as gentes, e tantos outros, que talvez não nominados, não conhecidos, mas que com certeza fizeram parte desse grande trabalho, dessa grande preparação. Então, por isso que foi conhecido como o século da Boa Nova ou o século do Evangelho. Interessante a gente refletir sobre esses espíritos que vieram, né, que renasceram aí junto de Jesus, exatamente para contribuir, para ajudá-lo, né, na propagação da Boa Nova. Mas Evangelho, né? Eu acho importante o senhor colocar o significado da palavra Evangelho. Ah, sim. Então, a palavra Evangelho, na verdade, se nós formos encontrar nas suas raízes, ele é de origem grega, na verdade, a palavra, né? Então, ele poderia ser dividido entre eu e angelion, ou eu e agelion. Eu quer dizer bom ou boa, e angelion ou agelion pode ser entendido como mensagem ou como uma notícia. Então, literalmente falando, evangelho seria a boa mensagem, a boa notícia, as boas novas, e depois como ficou conhecido então a Boa Nova. Então o evangelho acabou sendo conhecido como a Boa Nova. E
mais do que nunca, naquela época, como em todas as épocas, boas notícias, boas mensagens, boas novas são muito bem esperadas e sempre muito bem aceitas por todos nós. Ainda mais essa que foi a maior mensagem que nós recebemos até hoje. E para nós confirmarmos, é importante lê-lo, estudá-lo, não é, Vitor? A senhora sabe que, na verdade, nos dias de hoje, mais do que nunca, né, como a senhora bem falou no início, em especial nesse momento de transição pelo qual o mundo passa, mais do que nunca nós devemos conhecer essa obra. Conhecer o Evangelho é ler o Evangelho. Mas é mais do que isso, é estudar o Evangelho. Mais do que isso, é entender as mensagens contidas no Evangelho. E depois vem o grande convite a todos nós, que é colocar em prática o Evangelho. E uma questão interessante da gente enfocar aqui aos nossos telespectadores, não espíritas, a quem nós agradecemos muito, que estão sempre conosco, né? Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um evangelho diferente, né? Não é o Evangelho dos Espíritas. Você poderia falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo nesse sentido? Essa colocação é muito interessante, inclusive, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a visão espírita, segundo o enfoque espírita. Porque a base, na verdade, da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Se nós buscarmos já no próprio Evangelho, segundo a narrativa do evangelista João, lá no capítulo 14, ele diz que se nós, quando Cristo dizia, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, creia em Deus, creia em mim, mas eu vou rogar ao Pai para que eles enviem um outro Consolador. E esse Consolador vos fará recordar, conhecer todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Então a doutrina espírita tem como base trazer essas novas revelações, mas também fazer recordar tudo aquilo que Jesus falou. Então, tendo por base o Evangelho de Jesus, é uma análise que a doutrina espírita fez, segundo o enfoque espírita, mas com base toda em o Evangelho de Jesus. E nós convidamos a todos para que conheçam esta obra, né? Sim. A vinda de Jesus à Terra foi, como já foi colocado, um marco divisório na história da humanidade. E o seu Evangelho? O que é que representa o Evangelho de Jesus para os homens, principalmente nos dias de hoje? Em primeiro lugar, o Evangelho ele é uma regra de proceder para todas as circunstâncias de nossa vida, tanto na nossa vida particular como na nossa vida pública. Então, na nossa vida pública, em todos os nossos relacionamentos, o Evangelho deve estar presente. Então, hoje, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na casa espírita, nas instituições religiosas de um modo geral, quando participamos de quaisquer eventos esportivos, confraternativos, no trânsito, no trato com as pessoas, profissionalmente ou não, o Evangelho é uma regra de proceder. Mas não só na vida pública, mas em especial na vida particular. E aí nós vemos a necessidade de o Evangelho no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, em especial com aqueles que são os nossos próximos, mais próximos, a nossa família, a necessidade de vivenciarmos, exemplificarmos o Evangelho em nossas famílias e também conosco mesmo, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então o Evangelho, na verdade, é uma regra de proceder para todos nós, mas ele também é o princípio básico dos relacionamentos sociais. E todos eles, nesse sentido, baseados na igualdade, na equidade e principalmente no respeito. Mas, acima de tudo, o Evangelho representa para todos nós o roteiro infalível para a felicidade. Nós nos referimos ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? O senhor poderia falar com relação às matérias contidas nos Evangelhos, em quantas partes elas estão divididas, e qual parte o codificador Allan Kardec tomou como objetivo exclusivo para a obra O Evangelho segundo o Espiritismo? Essa colocação é muito importante,
Dona Ivone, né? Porque dentro de um evangelho nós sabemos que o evangelho divide-se, na verdade, em 5 partes. Então a primeira parte seria aqueles atos que foram comuns da vida do Cristo. Depois, numa segunda parte, nós temos os milagres. Numa outra parte, as predições. Numa quarta parte, nós temos aquelas palavras que a Igreja utilizou para a formação dos seus dogmas. Essas são as 4 primeiras partes. E tem uma quinta parte que essa sim, essa é essencial, que é justamente o ensino moral. Então o codificador Allan Kardec, ao elaborar a obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele baseou-se nessa última parte, que é a parte mais importante, que é o ensino moral do Cristo. Porque as 4 primeiras partes, elas são motivos ainda de controvérsias, de discussões, dissensões muitas vezes entre vários segmentos religiosos, mas essa parte do ensino moral não. Essa é comum a todos os segmentos, a todas as religiões, de um modo geral, claro que se baseiam em o Evangelho, e é algo inatacável e traz a essência, que é o ensinamento moral para todos nós. E quais os fundamentos trazidos por Jesus que nós podemos considerar como eternos? Nós entendemos que os fundamentos que podem ser considerados como eternos é a verdade e o amor. Quando Jesus veio à Terra, então iniciou-se a nova era, que é a era do amor fraternal entre todas as criaturas. Quando Jesus nos disse que somos todos irmãos, filhos do Pai maior, ele nos irmanou todos na mesma condição do amor fraterno. E depois ele colocou o amor como a condição básica e até mesmo como resumo de toda a lei e de todos os profetas. Tanto que quando o doutor da lei perguntou para ele qual é o maior mandamento da lei, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ou como a si mesmo, referindo-se então ao doutor da lei. Então o amor é um dos princípios mais importantes. O amor, a fraternidade e as verdades que o Cristo nos trouxe. A primeira e maior verdade, Deus na condição de Pai de todos nós, das vidas que nós teremos, que o seu reino não era desse mundo ainda, que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Então ele já começa a nos trazer visualizações da vida futura como objetivo, como meta que nós devemos alcançar. Então, as verdades e o amor são os pontos fundamentais que foram trazidos pelo Mestre Jesus nesse sentido. Nós queremos te agradecer por ter vindo a este programa, ter participado. Com certeza você estará conosco em outras oportunidades. Muito obrigado, senhora. Com certeza estaremos, né? Muito obrigado. Queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco. Convidamos para que acessem o site amemmaningá.com.br para assistirem, para reverem estes programas. Desejamos a todos, mais uma vez, muita paz.